Olá, pessoal. Sou o professor Márcio Alveg e estou aqui para dar sequência à nossa aula de informática. Ainda trabalhando com vocês a parte de segurança, vamos ver mais alguns exemplos de ameaças, de malware, de golpes, ok? Tudo isso envolvendo aí, né, derrubando um ou outro pilar. Você vai perceber que em prova tem alguns tipos de ataques que são preferidos. Volta e meia, aparecem em questões. Aquele ataque da moda, né? A mídia está falando e isso se reflete no concurso. Nessa aula de hoje, vamos falar de alguns ataques bem interessantes, que com certeza você já deve ter visto exemplos, né? Ou até, quem sabe, ter sofrido algo assim. E aí fica realmente bem mais fácil de você responder a uma questão de prova, ok? Então vamos ao nosso slide, vamos lá. Vamos falar sobre o tal do Trojan, Trojan ou cavalo de Troia. Você sabe que em prova, muitas vezes ele usa o termo em inglês ou em português, aquele que mais gerar confusão. Sim, a ideia da banca, em defesa da língua, não, não, não. É aquilo que mais gerar confusão. Qual é a proposta do Trojan? É um programa que, além de executar as funções para o qual ele foi aparentemente projetado, então você baixou um jogo, você baixou um aplicativo tal, ele vai executar essas funções. Você instalou e ele vai executar, mas ele tem uma surpresinha para você, né? Embutido, junto, segue aí o código malicioso, tá? Então, na verdade, o Trojan é mais uma forma de levar o código malicioso até você, mais uma forma de fazer com que esse código chegue até você, ok? Tanto é que, se você for na cartilha, e aí eu pergunto, já deram uma olhada na cartilha? Veja, a cartilha traz todas essas definições e você vai ver que é o mesmo linguajar, é a mesma forma que a banca usa na questão. E aí você vai ver que existe algumas variedades do Trojan. Na verdade, o tipo de código malicioso que veio embutido. Dá uma olhadinha aqui alguns que eu separei para vocês. Vamos lá. Então, há diferentes tipos de Trojan, classificado de acordo com a ação que ele costuma, né, a executar. Por exemplo, Trojan Downloader. Como assim? Ele instala outros códigos maliciosos obtidos através de sites da internet. Então, ele vai fazer a baixa de outro, ele vai tentar trazer, buscar outros códigos. Trojan Backdoor. O termo backdoor nós já usamos, já vimos. Então, ele inclui esse tipo de código que vai permitir que o bandido possa acessar a tua máquina remotamente. Daí, né, a pessoa, tá, o backdoor cria essa porta, cria esse canal de acesso, mas como é que ele chegou até mim? Aí que tá. O Trojan é a forma de levar o código malicioso até você. Embutido em um aplicativo que você baixou, né? Quem tem, coitada da criançada, leva a culpa, né? Às vezes é muito adulto também que faz isso. Mas quem tem filho sabe. Fulano, meu filho baixou um jogo, meu filho baixou um aplicativo tal, né? E aí, quando foi instalar, tinha um código malicioso. Nós já tivemos casos onde aplicativos que você baixava, o BR Office, o BR Office. O BR Office, ele encerrou a atividade em 2011, só que ele continuou sendo cobrado isso em prova. E aí, quando você ia no site para baixar, não tinha. Aí você pesquisava, achava lá o site do Zé e baixava de lá. Só que lá estava o quê? Um código malicioso embutido. Então, você baixava o aplicativo, instalava, ele funcionava, mas ele trazia também
outras encrencas, a surpresinha. Beleza? Vamos lá. Trojan não é DOS, é DOS, que a gente vai tratar em seguidinha. É a ideia da negação de serviço. Trojan Clicker, redirecionando a navegação do usuário para um site específico, com o objetivo de aumentar a quantidade de acesso a esse site, né? Ou apresentar, né? Forçar a apresentação de uma propaganda. Então, você vê uma variedade, é tudo exemplos de Trojan, com código malicioso embutido de uma forma específica. Bom, vamos falar de outro tipo de ataque, outro malware, o programa espião. Você sabia que o programa espião, o tal do spyware, também já foi usado com a proposta do bem? Uma empresa instala um spyware para monitorar, cuidar o que o seu funcionário acessa. Um pai, uma mãe, usa de um spyware para saber monitorar o que o seu filho está acessando. Porque, na verdade, a ideia do spyware é um programa espião. Agora, para quem que esse espião trabalha, né? Aqui nós vamos ver ele como forma de ataque, algo maldoso, onde ele vai tentar espionar o usuário, tentando coletar dados. Você deve ter visto ali 2 exemplos clássicos de programas espiões. Claro, um já mais antigo, né, que na verdade hoje não tem quase um efeito, que é o tal do Keylogger. Eu falo que não tem mais efeito porque ele era muito usado na época para capturar tudo que você digitasse. Quando você acessava o site do banco e você digitava agência, digitava conta e digitava senha, apesar de estar aparecendo asterisco, 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 você digitou a senha e ele captura justamente na hora da digitação. Ele vai lá e captura do teclado. Aí o banco percebeu, pô, peraí, o teclado físico, o teclado normal, ele é muito vulnerável a esse tipo de ataque. Vamos fazer o seguinte, habilita na tela, traz para o usuário para ele informar os dados, usando um teclado virtual. Só que detalhe, o Keylogger não captura cliques na tela, ele captura teclas digitadas. E o bandido não está dormindo, ele está estudando, está evoluindo. Então, ele abandona o Keylogger e cria o Screenlogger. O Screenlogger, ele vai tirar fotos do aonde você clicou, Por isso que no teclado virtual, muitas vezes, a sequência de números é toda bagunçada. Ou então, quando você vai clicar num, ele esconde, ele oculta o ao redor. Tudo isso para tentar dificultar. Quer ver? Vamos fazer rapidinho um exercício de matemática. É a hora da matemática. Olha só. Imagine um teclado virtual onde cada tecla corresponde a 3 possibilidades de números, ok? Cada tecla corresponde a 3 possibilidades de número, perfeito? Não vou fazer todas as teclas, né? Mas vamos pensar assim. E aí, vamos imaginar que você vai clicar. Cliquei aqui. O bandido não sabe se você quis clicar no 1, no 3 ou no 7. Cliquei aqui. O bandido não sabe se você quis clicar no 2, no 5 ou no 8. Então pense, matemática, análise combinatória. Uma senha de 4 dígitos, sendo que para cada um eu tenho 3 possibilidades.
qual é o número de combinações que eu tenho? 9, 27, 81 combinações. Que não é muito, né? Se for pensar, não é muito. Mas associado a isso, na terceira tentativa eu vou lá e bloqueio. Na terceira tentativa eu vou lá e bloqueio. Ok? Então eu tenho três possibilidades, 81 combinações e na terceira eu bloqueio. Na verdade, né, você vai ver que uma senha de 4 dígitos é uma senha considerada fraca. Então, quanto maior a quantidade de dígitos, quanto maior a variedade de caracteres, letra, número, caractere especial, maiúscula, minúscula, mais forte é a senha, mais difícil de quebrar é essa senha. Perfeito? Então, só para a gente entender como é que funciona, né? Existem alguns programas que vão automatizar essa tentativa. É o que a gente chama de força bruta. Quando o sistema não limita a quantidade de vezes, por exemplo, uma senha do Word. Eu posso salvar um arquivo do Word com senha, do Excel, do PowerPoint. Se eu esquecer a senha, eu posso usar uma ferramenta dessa, de força bruta. Eu vou passar parâmetros, eu quero senha com tantos dígitos, eu quero senha com letra e número, e ele vai tentando, ó, pau, combinações. Ok? Força bruta. Vamos lá, vamos voltar ao slide. Então, vimos o keylogger e vimos o screenlogger. Capturar teclado e capturar tela. Outro golpe, outro ataque da moda. O ransomware. Software malicioso que, ao infectar o computador, criptografa todo ou parte do conteúdo, um arquivo específico, uma base. O responsável pelo software exige da vítima o quê? Um pagamento pelo resgate. É um sequestro, né? Eu quero que você faça um pagamento. Geralmente, esse pagamento é usando criptomoedas, que realmente, né, para não deixar rastro. O ransomware são ferramentas para crime de extorsão e são, claro, óbvio, né? É um crime de extorsão, são ilegais. Perfeito? Este, pessoal, eu diria que é o ataque da moda. É o que mais você ouve falar em prova recentemente. Vamos lá. Tem um outro ataque legal, ó. Negação de serviço, que a gente até citou, mas não explicamos, né? Eu brinquei, ó, não é DOS, é DOS. Ou DDoS, quando é esse mesmo ataque de forma distribuída. Pensa assim, o atacante, ele pode se utilizar de várias máquinas, escravizar várias máquinas zumbis, ou criar o que a gente chama de rede de computadores robôs, botnet, máquinas zumbi ou máquinas robôs, que elas vão começar a fazer solicitações, chamadas, pedidos a uma vítima, a um determinado servidor. Mas qual a proposta? A proposta é congestionar. Quer ver um exemplo, uma situação? Às vezes essa sobrecarga, esse congestionamento, pode não ser fruto de um ataque. Vamos dar um exemplo. Teu concurso. Domingo você faz a prova. Na segunda ou terça, quando sai o gabarito, nós temos mais de 1 milhão de inscritos acessando o site da Sesgran Rio. Eu diria que mais, né? É 1 milhão e pouco de inscritos, mais 1 milhão e pouco de parentes tentando ajudar. Ó, vou ver se eu acesso aqui. Mais 1 milhão e pouco de amigos, também vou tentar. E mais 1 milhão e pouco de curiosos. Então, por baixo, naquele dia, nós temos por volta de 5 milhões de acessos.
E aí o site às vezes não dá conta. E cai, derruba, trava. Então, veja, mas só que essa aqui é uma sobrecarga de forma pontual, involuntária. Agora imagine que nós contratamos um exército de máquinas, máquinas zumbis, máquinas robôs, para atacarem o site de um órgão do governo, para atacar o site da Sesgran Rio, né, para tirar do ar. Esta é a proposta do DOS ou do DDoS. A diferença é que o DOS, o fruto é um ponto só, é um ponto atacando. Se uma máquina, um computador começar a atacar o site do Banco do Brasil, o mecanismo de proteção do Banco do Brasil, ele vai ver o seguinte: que estranho. Nesses últimos 15 minutos, a máquina de IP tal já fez 1000 solicitações. Olha, por mais fã que o cara seja nosso, né? Em 15 minutos, 1000 solicitações, está estranho isso. Vamos parar de atender essa máquina? Então, o DOS, quando o fruto do ataque, né, da solicitação, é de um ponto só, geralmente ele não vai prejudicar o servidor se protege facinho. Ele vai congestionar a máquina. A tua máquina é que ficou sobrecarregada. Agora, o DDoS é esse ataque distribuído. Eu quero atacar aqui o servidor. A vítima é tirar aquele serviço do ar, tirar aquele servidor do ar. Veja, então, qual é os principais objetivos desse tipo de ataque? Gerar uma sobrecarga no processamento, de modo que o usuário não consiga utilizar. Uma espécie de boicotar, né, o serviço. Gerar um grande tráfego de dados na rede, ocupando toda a banda disponível, de modo que qualquer computador dessa rede fique indisponível, derrubando o serviço. Tirar serviços importantes de um provedor do ar, impossibilitando o acesso do usuário à sua caixa de correio, né, ao servidor web, ao que for. Então, é um ataque de negação. Negação, sobrecarga, negação de serviço. Ok? Legal. Bem, temos mais ainda alguns golpes para comentar, mas isso a gente deixa para o nosso próximo encontro. Combinado? Falando de mais alguns golpes. Beleza? Um abraço e até a próxima.